Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O programa de hoje fala sobre os cuidados com o nosso cartão de visitas, a pele. Quem tem pele oleosa precisa investir em procedimentos de limpeza e hidratação, mas usar os produtos errados podem trazer ainda mais problemas. Vamos falar também do tratamento contra cravos e espinhas e ainda as dicas para escolher a maquiagem adequada para você. Tudo isso e muito mais no programa Vida e Saúde. As espinhas são comuns em peles oleosas, principalmente entre os adolescentes. Mas como tratá-las? Espremer jamais, né? A nossa equipe acompanhou um procedimento que consiste na higienização da pele, com aplicação de peeling, com uso de luz de LED. Confira. A adolescência é a fase da vida que mais acontecem mudanças. Elas estão na mente, principalmente no corpo. É difícil lidar com tantos acontecimentos ao mesmo tempo. E tem muito adolescente que tem uma preocupação a mais: as espinhas. A Mirella, por exemplo, tem as marcas da juventude no rosto. Elas te incomodam no dia a dia? Incomoda, fica feio. E o que você faz para lidar com elas? A escolha é realmente esconder? A tua opção é realmente esconder? Eu escondo, passo maquiagem, assim, corretivo, né, base, pó, tudo dá pra passar, eu passo. No dia a dia, você tem algum cuidado especial com a pele? Eu lavo com sabonete próprio, assim, pra acne, e passo esfoliante, hidratante e um anticoncepcional. Mas mesmo assim ainda não fica bom não, fica ainda cheio de espinha. O problema da Mirella é bem mais comum do que a gente imagina. A Monalisa Cavalcante é fisioterapeuta dermatofuncional e recebe todos os dias aqui no consultório adolescentes com esse mesmo problema. Existe alguma causa porque muitos adolescentes sofrem com a pele acneica, com as espinhas e geralmente vão pelo caminho errado, né, de tratamento? Com certeza. A questão da adolescência está muito relacionada à questão hormonal. Então, a mudança dos hormônios, principalmente os hormônios gonadotróficos, eles realmente fazem uma diferença muito grande na pele. E aí, muitas vezes, também está associada ao clima. Como a gente está num local de um clima muito quente, esse aumento da temperatura faz com que a gente perca mais água para o meio externo. Na tentativa de se proteger contra essa perca de água que acontece, o organismo começa a produzir mais óleo para formar uma barreira de proteção da pele. E aí, muitas vezes, essa oleosidade em excesso, junto com essa produção hormonal, faz com que a gente tenha uma maior proliferação da acne. O leite de limpeza remove as impurezas mais superficiais. Em seguida, o sabonete desobstrui os poros e clareia a pele. A esfoliação tem cristais de dióxido de alumínio. Depois, aplica-se uma máscara para controlar a acne e, por fim, o LED. Gel com ativos hidratantes ajuda a acalmar a pele. A fisioterapeuta explica que para dar bons resultados, o procedimento completo é feito em 4 sessões, de preferência uma a cada semana. É necessário o acompanhamento mensal pós-tratamento e ainda o uso de produtos específicos no dia a dia. Hoje já deu para perceber o seguinte: mesmo não tendo sido feita a limpeza de pele, mas só o uso de ativos hidratantes e calmantes e amolecedores dessa pele, a gente já nota que os comedões, os pequenos cravinhos já começam a sair naturalmente. Uma outra vantagem é que a gente vê a pele mais calma, mais equilibrada, né? E a gente acredita que com a continuidade do uso também de produtos adequados em casa, porque todo adolescente tem que ter o dever de casa, né? Então, o uso adequado de produtos em casa vai fazer com que ela tenha realmente essa resposta bem rápida. A gente recebe agora o Dr. Roberto Neves, que é dermatologista, e vai tirar todas as nossas dúvidas com relação à pele oleosa e à pele de um modo geral, né? Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem, Mariana. Queria que o senhor começasse explicando os tipos de pele que existem, o que influencia isso? Na realidade, Marina, assim, a gente pode, na questão, enquanto a oleosidade da pele, a gente pode classificar a pele em 3 tipos, tá? Na realidade, uma pele oleosa, uma pele seca
e uma pele mista. Existem algumas dicas que a gente pode dar ao público para que ele consiga identificar em casa mesmo que tipo de pele ou qual tendência a pele ele tenha. Tipo, se for uma pessoa que pela manhã cedo passe a mão no rosto e sinta uma questão mais oleosa, uma graxa no rosto, ele pode perceber que essa pele tem a tendência a ser oleosa. E normalmente a pele oleosa, ela além de ser mais brilhosa, ela tem os poros mais dilatados. Já uma pele normal, em contrapartida, ela não tem um brilho excessivo, ela tem um aspecto brilhoso, mas levemente brilhoso. Os poros são quase imperceptíveis. Já a pele seca, é o contrário. Ela tem uma descamação mais evidente, tá? Ela tem os poros totalmente imperceptíveis. E basicamente isso é o que você deve focar em casa para você observar se você tem identificar uma pele oleosa ou não. Mas, assim, lógico que a melhor avaliação é de um profissional treinado, um dermatologista. Se eu percebi que eu sou mais propenso à pele oleosa, né? Percebo que tenho essa graxinha que o senhor falou aí de manhã. O que acontece para a gente desenvolver isso, ter mais óleo na pele do que as outras pessoas? Esse óleo, ele é produzido por uma glândula chamada glândula sebácea. Essa glândula sebácea ela está acoplada ao folículo piloso, onde nasce o pelo. Então, as regiões onde você vai ter mais oleosidade são aquelas regiões onde você tem o pelo, onde tem mais pelo. Esse folículo piloso pode ou não ter o pelo. Então, no couro cabeludo você tem muito folículo piloso, então você pode ter uma maior oleosidade lá. Mas na face, principalmente na região da testa, região do nariz, onde você tem vários folículos pilosos, onde você tem vários locais para ter pelo, embora você não tenha, você vai ter essas glândulas mais evidentes. Então, o que a gente tem que entender é que essa glândula sebácea, ela sofre ações principalmente de um hormônio, chamado hormônio andrógeno. Por isso que, como você viu na reportagem passada, a questão da acne, que está muito associada com a oleosidade da pele, você só vai apresentar após a puberdade, porque é na puberdade que você tem uma ampulha hormonal, principalmente do hormônio andrógeno. Lógico que uma alimentação rica em lipídios, um clima mais úmido, uma temperatura mais quente, você tem uma maior produção de óleo justamente para manter a homeostase da sua pele. E, assim, por isso que acontece, às vezes, você falou do folículo piloso, né, as regiões onde aparece. Às vezes a gente tem um rosto que é oleoso e um corpo que não é tanto. Exatamente. Por quê? Porque a concentração maior de folículos pilosos está na face. Tá? E é interessante que a glândula sebácea, como eu falei para você, que está acoplada ao folículo piloso, ela tende a ser inversamente proporcional ao tamanho do folículo piloso. Então, no local onde você não tem pelo muito desenvolvido, essa glândula sebácea vai ser bem maior. Tá? Então, por isso justifica que a região da T da face, que é a região da testa, a região do nariz, é a localização que você encontra mais folículo piloso, diminutos eles, então suas glândulas sebáceas são maiores, então essa região tende a ser a mais oleosa na face. Eu acho que a pessoa que tem pele oleosa, quando escuta falar dessa glândula, fica com raiva dela, né? Mas o senhor estava falando que ela tem uma função e é importante, né? Na realidade, assim, o que é o problema é o excesso, tá? O sebo, que é a secreção produzida pela glândula sebácea, ela é importantíssima para manter a homeostase da pele. Se você imaginar que ela é que é necessária para que você mantenha a hidratação da pele, ela faz um filme lipídico protegendo isso. Ela contém substâncias também nessa sua secreção que dificulta, às vezes até impossibilita a produção de bactérias. Então, ela tem um efeito protetor, tá? E outro fator importantíssimo dessa secreção é o fato dela ajudar na maturação, na formação da vitamina D, que é tão importante para a questão do óssea do nosso corpo, para a formação, para evitar osteoporose, entre outras coisas. E quando é que essa proteção, esse sistema dessa glândula falha e a gente tem esses problemas? É uma falha ou é um excesso? O que é que acontece para a gente ter, por exemplo, espinha, cravo e até a seborreia, né? Pronto. Na realidade, esse tipo de problema não é simplesmente pelo excesso da oleosidade. Existem outros fatores que vão levar à espinha, que é uma selatinização errada, quer dizer, um envelhecimento errado da pele, a presença de uma bactéria, que é o Propionibacterium acnes,
A dermatite seborreica é uma doença inflamatória e que também não é só a questão da oleosidade. Às vezes tem a presença de um fungo, Ptyrosporum ovale. Então, existem outras situações, outros fatores que vão levar a desencadear esses problemas, isso. Né? Mas, assim, desculpa, ele interromper, mas a gente ainda falando dessas condições, né? Quem mora, por exemplo, aqui em Fortaleza ou no Nordeste, vai apresentar, por exemplo, mais acne do que quem mora no Sul? Bem, isso aí tem uma variação, tanto pela questão da umidade, tanto pela questão também genética, tá? O sexo masculino é um sexo muito mais propenso a ter acne do que o sexo feminino. Isso tudo tem a ver principalmente com a questão, como eu falei para você, do hormônio, tá? Do hormônio andrógeno. Existem algumas síndromes, como o síndrome ovário policístico, que ele consiste numa produção maior de andrógeno, onde você vai ter uma acne bem mais exacerbada. Isso acontece muito no sexo feminino. Por isso a indicação do anticoncepcional nesses casos? Sim, né? Porque o anticoncepcional ele vai funcionar não só a questão da natividade, mas sim como uma questão de antiandrógeno. Tá? Controlar esse hormônio. A produção desse hormônio andrógeno que realmente é aquele fator preponderante para o desenvolvimento dessa glândula sebácea, para a indução dela. Tá? Por que as pessoas também que têm acne, quando chega às vezes na fase mais madura, mais adulta, isso dá uma diminuída, uma cessada? É o seguinte, esse hormônio, tá? Ele tem o seu pico de atuação na puberdade, ele vai diminuindo. Tá? Normalmente é para você apresentar acne até os 30, no máximo 30 anos, mas assim, lógico, não com a frequência como você teria aos 16, aos 12 anos de idade. E a acne parece que adivinha, né? O evento, por exemplo, eu ia fazer o programa de espinha hoje, parece que acordei com espinha na testa. Às vezes tem isso. Existe uma situação também, porque assim, o fato do ciclo menstrual é uma coisa que você tem uma alteração hormonal e você vai ter uma produção maior de andrógeno. Influenciaria bastante. Doutor Roberto, outra coisa, os cosméticos. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa, a gente vai ter que dar um intervalo, mas a gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a maquiagem certa para o seu tipo de pele. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.